Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Nesse canal aqui que eu criei para falar alguns temas que vão despertar um novo olhar de vocês sobre alguns assuntos do meu interesse. Hoje eu decidi falar sobre basicamente a história de como é o sistema de moedas fiduciárias e por que tudo isso é uma farsa, como o governo manipula nosso dinheiro e ele próprio gera inflação e depois descontando a gente para resolver o problema. Então beleza, bora começar. Como eu falei anteriormente, vivemos em um sistema financeiro fraudoso, onde o governo controla seu dinheiro e você não tem direito nenhum, você não tem voz de nada. O brasileiro se mata de trabalhar, mal consegue pagar as contas de casa, feira, e quando consegue juntar um dinheirinho, aquela quantia que vocês juntam hoje, daqui a um tempo não vai valer quase nada, comparado ao que você estava planejando quando juntou alguns anos atrás. Isso por causa da base monetária, que o governo a cada ano que passa imprime mais dinheiro e seu dinheiro vai sendo diluído e basicamente você vai sendo roubado sem nem perceber. O maior problema é justamente esse, porque além do roubo que a gente sofre, você não percebe, a maioria não percebe, e alguns acham que isso é até mentira, que é teoria da conspiração e tudo mais. Enfim, a gente vai falar bastante aqui sobre isso nesse vídeo, e além de tudo isso, eu vou te dar uma solução para você não ficar nas amarras do governo e ter sua independência. Independente do que o governo quiser fazer com seu dinheiro, com essa solução, ele não vai ter controle sobre você. Mas então vamos lá começar. Primeiramente, é importante a gente entender como surgiram os primeiros bancos. Para começar, é importante vocês entenderem que os Estados Unidos têm total influência em tudo como foi construído, com a forma como os bancos trabalham hoje, como eles controlam capital e como eles são os queridinhos do governo. Em um certo momento da nossa história, o ouro se consolidou como a principal moeda de troca de todo o mundo. Essa importância do ouro na questão financeira não é à toa, é muito pelas suas propriedades bem peculiares. Primeiramente, o ouro é um material escasso, ele é bem difícil de ser achado e tem um limite. Não dá para produzir ouro infinitamente porque ele é encontrado até um certo ponto em nosso planeta. Chegar um momento que não tiver mais ouro para extrair, não tem mais como multiplicar esse capital. Além disso, o ouro também é muito difícil de ser falsificado, por ele ter propriedades bem marcantes, e também é um material que não se desgasta com o tempo. Como todos sabem, ele é inoxidável e é bem resistente à questão do tempo, diferente de outras moedas que o pessoal usava no passado. Então tudo isso fez com que o ouro se tornasse uma moeda de troca muito boa, com muito potencial de uso. E aí beleza, essa moeda passou muito tempo sendo usada e lá para os anos de 1600, por aí, começaram a surgir os primeiros bancos modernos, que eram bancos que se assimilam muito aos de hoje. Aqueles bancos desenvolveram uma estratégia que é bem usada até hoje, que é a questão de oferecer juros para os clientes e, de acordo com quanto eles depositassem, eles teriam um retorno. Se, por exemplo, o cliente depositasse 10 barras de ouro, em um mês ele teria direito a uma parte de uma barra de ouro. E por aí vai. E essa estratégia atraiu muitos clientes para os bancos. E foi aí, então, quando a quantidade de clientes começou a aumentar, os bancos perceberam que nem todos os clientes que depositavam dinheiro, eles tiravam nem tão cedo o dinheiro lá. Eles deixavam lá guardados e a partir daí eles tiveram uma ideia brilhante, podemos assim dizer. Foi aí que começou a questão da mentalidade Fiat. Os bancos usavam dinheiro que não era deles. Basicamente, você chegava lá, depositava 30 moedas de ouro, chegava mais outras duas pessoas, depositavam 30 e 30 também, e aí desses 3 que depositaram 30 fica 90. Supondo que vocês não iam precisar de dinheiro nem tão cedo, o banco vai lá e pega esses 90 e se de repente aparecer alguém precisando do empréstimo, ele ia emprestar quanto a pessoa precisasse e ia usar uns juros em cima. Então, basicamente, o banco sem trabalho nenhum pegou seu dinheiro que não era dele, e no final lucrou em cima do dinheiro seu.
E basicamente foi isso que deu início à mentalidade Fiat. Mas com o tempo, o banco foi vendo que estava se comprometendo demais. Então surgiu a ideia de garantir que esse ouro não ia ter tanta movimentação. É que o pessoal começou a fazer contratos relacionados à quantia de ouro. Esses contratos nada mais eram que um grande papel assinando lá que o banco estava assinando lá que a pessoa constava que tinha um saldo de, por exemplo, 100 moedas. Nesse contrato você poderia comprar várias coisas e ele garantiria que aquela quantia que estava guardada lá estava sendo movimentada. Essa ideia foi um marco para o crescimento dos bancos, porque estava entrando muito dinheiro, o dinheiro que na verdade o que valia mesmo era o ouro, e basicamente o que estava sendo negociado era só papéis, e todo o dinheiro ficava guardado lá no banco. Não sei se você já está entendendo mais ou menos até onde a gente vai chegar, mas vamos continuar aqui. Vendo todo esse dinheiro sendo acumulado, toda essa quantia de clientes sendo captados, enfim, os bancos crescendo cada vez mais, o Estado foi lá e tornou os bancos seus parceiros, dando vários privilégios, enfim. Os bancos começavam a ter uma ligação com o Estado. Os primeiros grandes bancos que surgiram foi o Fed, que é o Banco dos Estados Unidos, e o Banco de Londres, que é com o nome de Adese, é lá da Inglaterra. Tudo isso causou uma centralização no dinheiro, porque basicamente agora os bancos e o Estado estavam juntos e tinham controle de todas as posses de bens do pessoal, que era o ouro. E com todo esse poder em mãos, agora o Estado viu que não precisava mais arrecadar mais impostos para ganhar mais dinheiro, porque arrecadar impostos, aumentar os impostos, gerava muitas greves, muita confusão, muita revolta. Agora eles tinham uma prática mais silenciosa. Agora era muito fácil controlar o dinheiro que circulava no mercado, porque se o banco tivesse precisando de mais dinheiro, era só imprimir mais contratos. E no caso agora, antes, se você tinha, por exemplo, um contrato, como o contrato pode ser replicado várias e várias vezes e não vai acabar, o item que ele representa, que no caso é escasso, como eu falei anteriormente, vai ficar mais valioso. Então, basicamente, a posse que o Estado e os bancos tinham, que é o ouro, é escassa, mas os contratos poderiam ser multiplicados várias e várias vezes. E quanto mais multiplicados esses contratos, porque tem uma demanda bem maior no mercado, eles valeriam menos, porque eles estão ligados diretamente a um material mais escasso. Então, basicamente, você está lá com o seu contrato, que valia um ouro, mas aí o Estado resolveu dobrar a quantidade de contratos no mercado. E agora, seu contrato basicamente vale metade do que valia antes. Então, você agora, para comprar um ouro, você precisaria de 2 contratos. Mas aí o Estado não parou por aí. Junto com os bancos, eles não se contentaram com toda a posse que ele tinha e todo o controle que eles tinham. Eles ainda criaram um decreto que obrigava o pessoal que tinha reservas de ouro em casa, sei lá, nas posses deles, a depositar esse ouro, sob uma pena que, corrigido para os valores de hoje, era um valor milionário, que basicamente acabariam com as posses do pessoal. E todas essas práticas fazem a gente perceber o tamanho do controle, da perversão que o Estado, associado aos bancos, tinham por ter todo aquele poder do dinheiro centralizado para eles. Mas vamos lá, aí foi aí que, com o máximo de reservas de ouro possível na posse do Estado, eles criaram mais um decreto. O banco foi lá e agora tirou toda a ligação do ouro com os contratos. Então, basicamente agora, todo aquele ouro que o Estado acumulou era só deles e o pessoal que se virasse para usar os contratos agora com o dinheiro. Basicamente, o Estado roubou o pessoal e deu início a esse sistema de notas que a gente reconhece hoje, que basicamente o Estado escolhe quando quer imprimir mais dinheiro e vai diluindo seu capital e seu trabalho que se dane. Suas reservas de dinheiro que se dane. Você juntou lá todo o seu dinheiro e de repente o Estado resolve imprimir mais e agora seu dinheiro já não vale mais o quanto você tinha juntado. Então, voltando para os Estados Unidos, naquela época, antigamente, enquanto os países estavam se preparando para a Segunda Guerra Mundial, estavam gastando todos os bens dele para
comprar mais armamento, os Estados Unidos estavam fazendo exatamente o contrário. Eles já haviam se preparado há muito tempo para produzir armamento e quando chegou a época da Segunda Guerra, eles só venderam e trocaram por ouro todo o armamento que eles tinham. E essa foi uma cartada genial dos Estados Unidos, porque com a venda das armas, eles chegaram a ter 70% da posse de todo o ouro do planeta. E todo esse capital que os Estados Unidos juntaram refletiram num aumento gigantesco do poder deles. Agora é basicamente a maior potência mundial por conta de todo o capital que eles tinham guardado. E isso fez com que acontecesse o acordo de Bretton Woods. Basicamente, os Estados Unidos se aproveitaram dos países que estavam falidos depois da Segunda Guerra e nesse acordo eles convenceram 40 países a usar o dólar como moeda principal, dando a garantia a esse pessoal que eles poderiam trocar quando quisessem. Algumas gramas de ouro, era em torno de 30 gramas de ouro por $35, mas aí em 1970, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos resolveram começar a imprimir dinheiro a rodo. Então, os países que fizeram acordo anteriormente com ele começaram a achar estranho esse movimento e começaram a ir atrás dos Estados Unidos para retirar as reservas de ouro deles, que estavam guardadas lá. E o que acontece agora é uma das coisas que eu acho mais interessante nessa história. O Nixon, que era presidente dos Estados Unidos naquela época, decretou feriado bancário. Durante os 2 dias os bancos não podiam funcionar e durante esses 2 dias ele quebrou de vez o lastro do dólar com ouro. O cara simplesmente jogou todo o acordo que ele fez com os outros países no lixo, espalhou o dólar por todo o planeta, agora que o pessoal era obrigado a usar, e depois de tudo isso, agora ia ficar com ouro, porque tinha rompido o lastro. Então foi aí que os Estados Unidos se consolidaram de vez como a maior potência mundial, porque basicamente os caras já eram uma potência na produção bélica. Agora o dólar estava espalhado pelo mundo todo e eles tinham a maior reserva de ouro do mundo. Então, basicamente, o poder estava todo concentrado num lugar só. Com o passar do tempo, toda essa história de adquirir o poder dos Estados Unidos foi pegando fama e outros países começaram a adotar esse sistema deles. O pessoal estava vendo que deu certo para os Estados Unidos, que eles conseguiram muito poder, então começou a se generalizar essa história de não ter mais um sistema monetário com uma moeda escassa, como acontecia com o ouro, e agora o pessoal só ia criar notas e notas e imprimir quantas quiserem para ter o controle total da economia. E é por isso que muito se fala hoje em dia sobre a dificuldade que é de construir coisas com o dinheiro que a gente ganha, como, por exemplo, a gente olha para trás e vê que nossos pais aos 30 anos já tinham casa, já tinham carro, já tinham uma vida de certa forma estabilizada. E hoje a gente ganha até nominalmente um pouco mais do que eles ganhavam naquela época e não tem poder de compra nenhum, não consegue viajar, não consegue ter uma casa própria, não consegue comprar um carro, sei lá. Tudo isso é por causa da diluição de capital, porque antigamente seus pais ganhavam, sei lá, R$5.000 e hoje você ganha R$6.000. Parece ser mais, mas na realidade não, porque como agora o dinheiro não é mais um bem escasso que tem limite, o que conta é quanto tem circulando no mercado. Então, se o governo, a cada ano que passa, imprime 20% a mais de notas e essas notas a cada ano vão imprimindo 20% a mais, 20% a mais, 5 mil hoje não vale nem a metade do que valia há 5 mil há 10 anos atrás. Então, vendo tudo isso que a gente abordou aqui nesse vídeo, essa questão do roubo, da diluição de capital, o fim do lastro com moedas escassas, junto com essa parceria do Estado com os grandes bancos, que é o que dá liberdade para eles fazerem o que quiserem com o seu dinheiro e basicamente a gente não tem direito nenhum, porque se todo mundo resolver de repente sacar seu dinheiro, tirar todas as suas reservas desses bancos, o Estado vai lá e salva os coitadinhos dos bancos com o dinheiro dos seus impostos. Então, a gente basicamente não tem controle nenhum dos nossos bens e o governo faz o que quer. Sem contar ainda a questão do pessoal que vive de investimentos.
porque você está investindo numa coisa que, na melhor das hipóteses, vai ter 12% de rendimento ao ano. E como eu estava falando anteriormente, se o governo resolve imprimir 20% de dinheiro a mais, de notas a mais por ano, então basicamente tudo que você está investindo ainda está negativo 8%. Realmente é um sistema bem complicado que a gente vive. Mas há uma forma de você fugir disso. Assim como o ouro, que eu falei anteriormente, que era um material escasso, que tem várias propriedades que garantem o seu poder de compra, existe hoje uma nova moeda que é basicamente o ouro e ele ainda tem uma vantagem a mais, que não vão poder entrar em sua casa e te roubar. E essa moeda é o Bitcoin, mas eu não vou falar muito sobre ela aqui porque eu já fiz um vídeo e é o próximo vídeo que vai aparecer aí na sua tela. Então vejo vocês lá e até a próxima.